Vamos lá, voltamos para relevo de novo, né? Mas hoje eu quero que vocês prestem atenção na aula que a gente vai falar sobre os agentes externos de transformação do relevo. A aula passada a gente viu os agentes internos de formação do relevo, né? Que são as ações das placas tectônicas, com os movimentos convergente, divergente e deslizante. Nós vimos também que essa movimentação dentro da Terra pode gerar consequências fora da Terra, como, por exemplo, tsunamis, terremotos, maremotos. Vimos que essas ações também são responsáveis pela formação de cadeias de montanhas, que existem dobramentos, ou seja, existem cadeias de montanhas que ainda estão crescendo, como a Cordilheira do Himalaia, lá na Ásia. Então, a gente vê que esses dobramentos podem ser chamados de dobramentos modernos. Por quê? Porque foram criados recentemente, e porque recentemente em era geológica, tá? Eu estou falando em tempo geológico, não em tempo histórico. Então, elas continuam crescendo à medida que as placas tectônicas vão se movimentando, essas montanhas ainda continuam crescendo. Tudo bem até aí? Isso foi um resuminho da nossa aula, da aula passada. Professora, Oi. a senhora pode dizer para mim de novo quais eram os tipos lá de que colocaram lá, que tinha aquela escadinha, a outra lá é curva de níveis e a outra era Curvas de qual? níveis e terraceamento. Essa daqui é a curva de nível, ó, que é em curva. E essa em degrauzinhos é chamada de terraceamento. Vamos lá? Então, a gente falou na aula passada sobre esses movimentos aí. Movimento divergente, movimento de deslizamento e movimento convergente. São os movimentos que as placas tectônicas fazem. O movimento convergente acontece quando? Quando acontece o movimento convergente? As placas, uma entra embaixo da outra e outra vai para cima. Isso, mas aí o movimento em si é pelo choque, né? Pelo contato com o choque dessas placas. É como uma batida de carro, é como se uma batesse na outra. O movimento deslizante é como se fosse aquele carro que fosse bater, mas não deu para salvar, passou só raspando de ladinho. Então, ali é o movimento deslizante. As placas tectônicas, elas passam uma pela outra. Quando elas têm esse contato desse movimento assim passando, acaba causando também alguns efeitos aqui na superfície. E o movimento divergente é a separação dessas placas. Quando elas brigam, olha, eu não quero mais ver sua cara hoje. Não estou afim de ver sua cara hoje. Aí a outra diz, tudo bem, também não quero ver você hoje. Aí, ó, se separam. Oi. Obrigada. Aí fica olhando para baixo e olhando para cima. Então, vamos lá. Esses aqui são os agentes externos de transformação do relevo. Então, eu posso dizer que alguns agentes são bem marcantes aí e transformam bastante o meu relevo. Como, por exemplo, o vento. Olha, essa ação aqui, ó, ela é feita, essa transformação, ela acontece por causa dos ventos. Então, o vento, ele vai batendo nessa rocha, vai batendo nessa rocha. Então, à medida que ela vai batendo, que ele vai batendo na rocha, essa rocha vai se degradando, ou seja, vai se quebrando. O vento é forte. Às vezes a gente não diz, eita, esse vento vai me levar. De tão forte que ele bate na gente. Às vezes a gente não sente um vento mais forte do que o outro. Essas massas de ar passando pela gente. Então, as rochas também sentem. Só que, nas rochas, acontece o processo de degradação. Ou processo de erosão também pode ser chamado assim. Essa rocha ela começa a se fragmentar, a se quebrar. Então, elas vão tendo inúmeras formas. Aqui no Nordeste tem o Lajeado Pai Mateus, localizado na Paraíba, e lá tem uma rocha que parece um capacete, por exemplo. Ela é chamada até de rocha do capacete. Então, essa rocha ela teve esse formato por causa da ação do vento agindo sobre essa rocha, que moldou, que transformou essa rocha a ponto dela parecer um capacete.
Já nessa imagem aqui, eu tenho a ação. Nessas duas imagens aqui, eu tenho a ação da água. Só que a ação da água é da água do mar. A água do mar é água, mas é diferente da água da chuva. A composição é diferente. Por exemplo, eu tenho um nível de sal maior na água do mar do que na água da chuva. Salgada. Isso. Então, isso acontece pelos minérios, ou seja, pelas rochas que tem dentro do mar. Essas rochas são formadas por minérios diferentes. Consequentemente, à medida que esse minério vai se desgastando, vai tendo as substâncias vão ficando nessa água. Então, o sal, Por causa, ele é... professora, que a água é um dissolvente universal. Isso, exatamente. E é o mais erosivo também. Então, essa ação... Olha, aqui, esse relevo aqui, ele foi transformado pela água do mar. Vejam. Olha aqui, imagine que essa rocha, em um primeiro momento, estava assim, já estava sendo erodida. Mas, olha aqui o que aconteceu. De tanto bater, nesse ponto aqui, abriu uma fenda, um tipo de passagem aqui nessa rocha. Então, à medida que a água vai batendo, essa rocha vai se quebrando, vai se fragmentando. Vai o quê? Fragmentando. Fragmentando. Assim, Então, meu amigo, assim como acontecia, né? Se juntando, fazendo rochas sedimentares. isso. Então, meu amor, o vento e a água, ó, são tops. Eles degradam a rocha. Então, eles degradam e transformam essas rochas. A água, gente, a água da chuva, ela também é um agente, né, erosivo, que degrada bastante, desintegra essa rocha. Gente, quando eu falar desintegrar, é uma palavrinha bonita para dizer que a rocha está sendo quebrada, tá bom? Então, não esqueçam dessa palavra desintegrar. Então, ele começa a erodir, a transformar essa paisagem. Então, olha aqui essas imagens. Eu tenho o rio, né, aqui passando, e olha a rocha, o tamanho dos paredões que tem. Então, aqui houve um processo de erosão, houve um processo... Primeiro, os agentes internos agiram aí, depois os agentes externos vieram transformando aquela rocha que foi formada pelo aquele processo lá de movimento das placas tectônicas. Então, aqui na superfície, vários agentes transformam esse relevo. Já ouviram aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate Até que fura. até que fura. Outro agente também, olha, aqui eu tenho a formação de uma vossoroca. Isso daqui é provocado pela água. Então, geralmente, esse solo, ele é um solo que tinha uma vegetação aí em cima, né, que protegia. Essa vegetação foi tirada. Começou-se um processo de erosão, geralmente pequeno, um buraquinho só, às vezes, do solo. E aí a chuva começou a bater. Começou a vir chuva, e sol, e chuva, e sol, e chuva, e vento. Então, começou a ter um processo erosivo aí muito intenso, a ponto de causar um grande dano ambiental. Então, vejam o tamanho dessa vossoroca, né, desse processo erosivo aí. O solo ele começou a cair, literalmente, porque eu não tenho raízes para segurar. Então, a vegetação é muito importante para a conservação desse solo e na preservação da erosão. Ou seja, com vegetação, eu não tenho processos erosivos muito intensos, como esses. Até aí, tudo bem? O gelo, como é que o gelo consegue ocasionar erosão? Como é que o gelo consegue quebrar a rocha? Emanuel, como você Porque acha que o gelo... ele bate, Também. por tudo ele bate. Como você acha que o gelo ele quebra uma rocha? Ô, professora, Oi. pelo que eu vejo, não sei se eu falar, quando eu vejo uma pessoa que ela congela alguma coisa, aquela coisa fica fraca. Aí ela congela muito aquela coisa, você bate o martelo, se racha todo. E também, professor, acho que quando o gelo derrete, ele vira água, e a água dissolve as coisas, né? Isso. Vai por aí o caminho. Vamos lá. Emanuel, porque congela. Exatamente. Vamos lá. Olha, acontece da seguinte maneira, meus amores. A rocha, ela não é lisinha, não é uniforme, ela não é assim como essa caixinha do meu óculos. Então, geralmente, as rochas, elas têm umas fendas, já que foi gerada já pelo processo de formação da rocha mesmo. Então, esse gelo, ele não fica gelo assim o tempo todo. Eu tenho duas formas de acontecer erosão a partir do gelo.
A primeira forma é que o gelo ele se acumula no topo da montanha e o gelo pesa. Pega uns sacos de gelo para tu ver se pesa. Pega uns sacos de gelo, aqueles gelos que vendem, que geralmente se usa para colocar naquelas caixas de isopor e coloca nas costas. Aquilo pesa. A água congelada, a água pesa, tem peso. Peso e também tem volume. Então, aqui acumula-se gelo. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Esse gelo fica tão pesado que ele cai. Quando ele cai, ele leva um pouco da rocha também. A rocha ela não fica ali intacta, ela vai com gelo, porque o peso do gelo consegue quebrar essa rocha. Esse é um meio. Outro jeito também do gelo fazer esse processo de erosão na rocha acontece da seguinte maneira. Quando essa água ela derrete, ela entra na fenda de uma rocha. E aí essa água congela. E essa rocha é quebrada pelo expandimento dessa água. Deixa eu pegar aqui uma imagem para facilitar a vida de vocês. Professora, Oi. a fita experimenta, as pessoas pegam, né, professora? Nitrogênio líquido, colocam em algumas coisas, depois batem, aí se quebra tudo. Vocês vão ver como o processo é bem interessante da erosão a partir do gelo. Deixa eu mostrar para vocês como é que acontece. Deixa eu ver aqui. Aqui é cheio. Só um minutinho que essa não foi. Sempre aparece, né, uma imagem assim para me colocar na hora no slide. Achei. Então vamos lá. Olha aqui, deixa eu compartilhar de novo o slide para vocês verem. Ó, tá vendo essa rocha aqui? Essa fenda ela era pequena, digamos que essa fenda ela começou assim. Então, à medida que o gelo derretia, a água ficava aqui. Quando a água congelava, saía do estado líquido para o estado sólido, essa água aumentava o volume. Consequentemente, a rocha também tinha que aumentar o tamanho para caber. Então, a água, no seu estado sólido, ou seja, o gelo ia abrindo essa rocha até quebrar. Vejam, quando chover de novo, vai encher de novo de água aqui. Vai congelar mais uma vez. O volume da água vai ser maior aqui. Prestem atenção no slide. O volume da água vai aumentar aqui nessa fenda. Essa fenda vai abrir mais. Vai abrir até quebrar. Essa rocha vai ficar duas. Vão virar duas rochas. Ela será quebrada. Separadas. Até aí tudo bem? Alguma dúvida até aí? Não. Ótimo. Agora peguem o livro de vocês. Na página... Professora, Oi. pode repetir mais uma vez? Toda a aula de novo? Não, a parte que você tinha falado agora. Do gelo? É. Tá. Vamos lá, deixa eu pegar o primeiro slide. Só um minutinho, viu? Então, olha, esse slide aqui. Veja, eu tenho essa rocha aqui. E essa rocha, ela sofreu um processo... É o Rian que tá perguntando. Pediu pra me repetir, não foi? Ou foi o Victor? Fui eu. Eu quem? Tinha. Rian. Então, Rian, ó. Aqui eu vou ter o seguinte. A água, ela vai chover. Então, a água, ela chove. Digamos que essa água vai chover no estado líquido. Vai encher de água aqui. Vai encher de água aqui, essa rocha. Deixa só um minutinho, gente. Vai encher de água e vai expandir. Essa água vai virar gelo. Vai ficar no seu estado sólido e vai expandir. Essa rocha ela vai começar a abrir. Vai começar a ser quebrada. Por quê? Porque a água aí no estado líquido vai encher,
mas quando ela for para o estado sólido, ela vai aumentar o volume. Consequentemente, esse aumento de volume vai exigir um espaço maior nessa rocha. Então, esse espaço maior vai ser criado, ou seja, vai ter uma pressão tão grande nesse aumento de volume aí nessa rocha que ela vai cedendo, vai abrindo, até ela quebrar e virar duas rochas. Duas rochas por quê? Porque será quebrada em duas partes, essa grande rocha aí. Entendeu? Entendeu? Entenderam? Eu entendi. Não sei se o Rian entendeu que ele tá calado. Ian? Sim. Oi? Que página, professora? Oi? Qual é a página? Só um minuto, gente, eu não tô conseguindo ouvir. Professora, eu não estou entendendo muito bem, não. É o Jonathan? O Anderson. Anderson, é o seguinte, é o processo erosivo que você não está conseguindo entender? Eu tô escutando, gente. Oi, gente. Tô falando aqui, o Rian tá falando aqui. Você não tava me escutando, aí eu desconectei o áudio e conectei. Oi, vamos lá. Anderson, sua dúvida é em relação a todo o processo de transformação da paisagem ou sobre esse último processo com o gelo? Escreve no chat que eu não estou conseguindo te ouvir, nem entender o que você fala, fica cortando. Os dois, tá certo. Vamos lá mais uma vez, uma rápida revisão, de novo. Deixa eu compartilhar o slide. Então, Anderson, preste atenção. Olha, a gente viu que tanto dentro da Terra acontecem atividades, né, que geram consequências aqui na superfície. Quais são as consequências? Os relevos. Você olha assim, quando você sai de casa, você viaja, você vê que a paisagem ela não é de uma forma só. A gente tem morros maiores, morros menores, não tem? A gente tem várias formas de relevo. Tem serras mais altas do que outras, tem lugares mais planos do que outros. Então, tudo isso eu posso chamar de relevo. Esse relevo ele é formado pela ação das placas tectônicas. São os agentes internos de formação do relevo, eu posso chamá-los assim. Só que eles podem ser transformados pelos agentes externos, que é o que a gente está vendo hoje. Então, os agentes internos são esses, as placas tectônicas fazem esses movimentos. Elas se separam e geram uma consequência aqui na Terra, aqui na superfície. Elas deslizam uma pela outra e também geram uma consequência. E elas se convergem, ou seja, uma se choca na outra e uma entra embaixo da outra, gerando também outras consequências. Eu posso ter aí a formação de vulcões, por exemplo, eu posso ter maremotos, tremores, a formação de dobramentos, de falhas, tudo que a gente estudou nas aulas passadas. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui quem foi que mandou no chat. Sara, hoje a gente não está vendo exatamente o livro, é só o slide. Daqui a pouco eu oriento vocês nas páginas das atividades, tá bom? Certo, sim. Então, não fique à vontade. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Aí, Anderson,
tem aqui os agentes internos de transformação do relevo. Ou seja, depois que esse relevo é formado pelos aqueles agentes internos, que são as placas tectônicas se movimentando, e geram aqui, formam esse relevo, as montanhas, os planícies, os planaltos. Entre as outras formas, eu tenho uma transformação dessa paisagem pelos agentes externos, que são, por exemplo, o vento, a água, as plantas. Tudo isso faz com que esse relevo seja transformado. Então, veja aqui esse slide. Essa rocha ela não surgiu desse jeito. Ela era um bloco de rocha inteiro. Só que aqui, à medida que o vento vai batendo, Anderson, preste atenção. À medida que o vento vai batendo, essa rocha ela vai se quebrando, vai se fragmentando e vai tendo formatos diversos e diferentes. Ou seja, eu vou ter diferentes formatos para as rochas, porque o vento bate de diferente maneira e quebra essa rocha. Além do vento, o mar, por exemplo, ele também causa erosão. A água é um agente erosivo muito forte. Então aqui, ó, por exemplo, imagine que essa imagem de cima, antes dessa água ficar batendo aí o tempo todo, fazendo o processo de erosão, ela foi desse jeito. Um bloco de rocha assim. Então, mas olha, em certos pontos onde a água batia com mais intensidade, a erosão atuou de forma mais intensa, causando um buraco na rocha. Vamos chamar assim, de buraco na rocha. Então, aqui foi a ação da água batendo. Quanto mais essa água batia, mais ia quebrando essa rocha, mais ia se fragmentando, desintegrando. E aí eu tive um processo erosivo intenso que transformou minha paisagem desse jeito. O gelo também, a chuva também é um agente erosivo. Antes do gelo, deixa eu falar para você da chuva. Então, a chuva, à medida que a chuva vai batendo na rocha ou no solo, ela vai causando erosão. Ela vai fragmentando a minha rocha e ela vai descompactar o meu solo. Ou seja, o solo está ali quietinho na dele. Está todo juntinho, todo mundo está unido. Vem a chuva, esse solo começa a ser levado e começa a ter buracos nesse solo. Quanto mais chove, maior esse buraco fica. Quanto mais chove, mais essa rocha se quebra. O gelo, ele também é um agente erosivo muito intenso. Olha cá, olha aqui essa imagem. Veja, essa rocha aqui, ela não era assim, Anderson. Ela era uma rocha inteira. Só que ela tinha umas fendas, ou seja, tem uns lugares aqui que a água conseguia ficar acumulada. Não era assim, toda quebrada. Ela era inteira, mas tinha uns lugares que dava para a água ficar ali paradinha, descansando. Então, nesses lugares, a água, como aqui é uma região de um clima muito frio, a água congelava. Então, à medida que a água congelava, essa rocha ia se quebrando. Por quê? Porque o volume da água aumentava à medida que ela congelava. Olha aqui, não está diferente aqui essa parte de cima e essa fenda aqui em cima e essa fenda aqui embaixo. Não está diferente? Uma não é maior do que a outra? Então, aqui ó, a água começou a entrar. Digamos que essa rocha tem uma fendazinha bem pequenininha aqui, ó, só aqui no topo dela. Ficou água aí, choveu, a água entrou. Aí o tempo esfriou bastante, esse clima é um clima muito frio, e aí essa água congelou. Quando ela congelou, ela começou a se expandir e começou a pedir mais espaço para a rocha para ficar ali. Então a rocha começou a se abrir também para que essa água se acomodasse. A água derreteu, choveu de novo. Aí essa fenda foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. Olha onde é que essa fenda parou. E ainda vai abrir mais, porque vai chover, vai entrar água aqui. E depois que entrar água aqui, essa água vai sair do estado líquido para o estado sólido. E vai precisar também de mais espaço. E essa rocha ela vai cedendo, ela vai abrindo. Então, se essa rocha está abrindo, ela está sequer... Ô, professora, Oi. tem alguma possibilidade dela partir no meio? Uhum. Ou ela desentrega tudo? Não, ela vai partir no meio primeiro aí. Sério? Mas, tipo, demora ou não? Relativamente sim, demora. Os processos erosivos eles demoram um pouco. Não acontece do dia para a noite, entendeu?
É um processo intenso. Entendi. Professora, Oi. então esse processo que a rocha vai integrando, ele é devagarzinho, né? Ele não vai ser de uma hora para outra, né? Isso, ela é devagar. A cada chuva, a cada período do dia, vai acontecendo um processo erosivo. Por exemplo, olha, a gente sabe que quando as partículas esquentam, elas se dilatam. Por exemplo, quando você vai passar. Foi um dia muito quente em Arapiraca. Vamos usar esse exemplo. Aí todos os seus móveis eles se dilataram, porque as partículas esquentaram e todo mundo quis ficar afastado uma da outra. Então o seu móvel ele cresceu um pouquinho, ele ficou maior, porque as moléculas que formam o seu móvel, elas começaram a se expandir. Aí, quando foi à noite, esfriou. Não tá a mesma temperatura do dia, porque o sol foi embora. O sol disse: tchau, Anderson, eu vou iluminar ali o outro lado da Terra, amanhã eu volto. Aí, o sol saiu e começou a esfriar. Essas partículas começaram a voltar para o lugar. Então, essas moléculas começaram a voltar para o lugar. Então, o seu móvel ele começou a encurtar. Ele se espalhou durante o dia e começou a se encurtar durante a noite. Então, ele vai fazer alguns barulhos estranhos. Não são os espíritos zombeteiros na sua casa. É o seu móvel que está voltando ao tamanho normal dele, porque ele se expandiu durante o dia. Então, no deserto, por exemplo, acontece isso com as rochas também. As moléculas que formam essas rochas, os minérios, eles aquecem, essa rocha se dilata, depois, durante a noite, essa rocha se comprime. Então, esse processo de estica, encolhe, vai quebrando a rocha. Só que os agentes mais intensos de erosão é aqueles que têm água o tempo todo. Por exemplo, quanto mais água eu tenho ali batendo numa rocha, no estado líquido principalmente, eu vou ter uma erosão maior. Entenderam? Ótimo. Vamos lá. Deixa eu fazer a chamada de vocês. Faltam 6 minutos para terminar a aula. Atividade página 179, tá bom? Não é um 6. Não é um 6. Essa a gente vai responder depois. Para amanhã, vocês fazem 179, que é para a gente continuar com esse conteúdo, tá bom? Então vai ser um 79 só? 179, 183 e 184. Eu vou passar para vocês lá no grupo daqui a pouquinho, viu? Que é exatamente sobre esse conteúdo, ok? Então, além do vento, da água, do gelo, das plantas, o homem também é um agente erosivo. A gente consegue também acelerar esse processo de erosão. A gente vai falar mais sobre isso amanhã, tá bom?